Saudos irmãos, com uma boa noite de salvação. Venho trazer aqui uma leitura sobre Mateus 4, sobre quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, a qual ele jejuou 40 dias e 40 noites. Veja, bora meditar nessa passagem de Jesus. Mateus 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Aí veja como é interessante essa passagem, para você analisar. O diabo, ele foi para Jesus no quê? No debate de palavras. Ele disse: olha, está escrito, Jesus. Aí Jesus foi a primeira vez, né? Aí a segunda vez, quando ele falou, Jesus já falou a ele: está escrito, repreendeu ele primeiro e disse: está escrito, adorar só o Senhor Deus. Quer dizer, Deus o repreendeu. Você veja que o debate de palavras, como é usado pelo diabo. Você analisa aí através do diálogo de Jesus com o diabo, né, no caso. O debate de palavras, que o diabo ele usa a Bíblia. Ele usa a palavra de Deus, quer dizer, contra os servos de Deus. Quer dizer, que se ele usou a palavra de Deus contra Jesus, imagina contra eu e contra você. Então, a gente tem que buscar a cada dia ser cheio do Espírito Santo, para que a gente não entre nesse debate de palavras, porque isso é uma coisa do diabo. Porque a gente lê a palavra e bota em prática na nossa vida. Essa é a vontade de Deus. Bora ver a continuação da mensagem de Jesus. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aí você vê, né? Jesus veio anunciando a palavra de Deus, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, fazendo milagres e prodígio. Quer dizer, você veja como ele foi perseguido, né? A mesma obra que Jesus fazia, os servos dele vão fazer, cheio do Espírito Santo. A gente tem que abrir os olhos para ver os sinais de Deus. Porque quando acontecer o arrebatamento, vai vir o anticristo, vai fazer sinais. Mas quando chegar o anticristo, agora é o Espírito Santo que está fazendo sinais, está curando, para a gente não ser enganado pelo diabo.
Bora continuar a leitura. Junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Veja que não tinha nada de religiosidade, de debate de palavras, não tinha nada disso. Quer dizer, você via que o Espírito Santo usava Jesus diretamente com as pessoas, os sinais iam acontecendo. Você veja por isso que as igrejas apostólicas elas são perseguidas, porque elas levam as pessoas a obedecer a palavra e os sinais acontecem na vida dessas pessoas. As pessoas são curadas, dão testemunho e as pessoas perseguem e dizem que não é. Por quê? Os religiosos, eles trabalham no debate bíblico, que é o espírito do diabo que estão com eles. Aí eles trabalham no debate bíblico, eles não estão preocupados em ensinar as suas ovelhas a andar reto na presença do Senhor, para que o Senhor venha manifestar o poder na vida deles. Eles estão preocupados em usar a Bíblia contra outros servos de Deus, tá entendendo? Eles não estão preocupados em cuidar das ovelhas deles, a qual Deus confiou a eles. Aí você vê, os sinais de Deus é esse, é milagres, é cura, é o cego ver, é a pessoa que está com câncer ser curado, é aquela pessoa pobre ser abençoado e prosperar a partir do momento que ela deixa de roubar a Deus e é dizimista e ofertante. Essa é a palavra de Jesus, não vai mudar, vai viver 200 anos e a palavra vai continuar sendo a mesma. Você tem que ser fiel a Deus no dízimo, nas ofertas, para que Deus manifeste o poder na sua vida. Você veja os sinais que Jesus fez. Jesus pregava o evangelho e as pessoas eram curadas. Está acontecendo isso nas igrejas apostólicas, muitas pessoas sendo curadas, mas as pessoas não dão ouvido, porque o diabo persegue a igreja no debate bíblico. O diabo usa a Bíblia contra os ungidos. Bora ver a continuação da leitura. Isso é Jesus falando ali. Mateus 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois as profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa.
Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz, em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Veja um resumo sobre essa palavra. Só um resumo, que não adianta estar com um debate de palavras, que isso é do diabo. Um resumo só. Para a gente viver isso aqui que Jesus falou agora, a gente tem que ter o Espírito Santo. Para a gente conseguir amar o nosso inimigo, para a gente ser essa luz. Porque Jesus falou assim, se a vossa luz, quer dizer, estiver debaixo de um alqueiro, que a luz ela tem que estar no velador para brilhar. Mas se você for uma pessoa de Deus, você vai sofrer, você vai passar por situações difíceis, mas sempre você vai brilhar, porque você nasceu para brilhar. Mas para essa obra concluir na sua vida e você viver, porque todas essas coisas que Jesus falou aí na palavra, em Mateus 5, são coisas ocultas, não são coisas visíveis como roupa de crente, calça de crente, sapato de crente, não, são coisas que são ocultas. Então, que a sua consciência analise a si próprio e receba o Espírito Santo para você poder viver, amar o seu inimigo, que é difícil. Você só vai conseguir isso aqui você recebendo o Espírito Santo, que esse debate de palavras do diabo a gente não vai conseguir. Fiquem na paz, em nome de Jesus, medite nessa palavra, é forte essa palavra.